direto para 46 municípios e 72 canais. No ar. Link Vanguarda. Começamos a edição do Link Vanguarda desta segunda-feira falando sobre as interdições das estradas no litoral norte, também com excesso de chuva, né? O fim de semana já foi bastante agitado, a gente noticiou aqui a todo tempo chuva, interdição. A gente estava pensando que a semana ia começar pelo menos com menos problemas para o litoral, mas os problemas ainda seguem. Vamos ao vivo então para Ilhabela conversar com a Vanessa Vantini, porque tem morador que não consegue sair de casa, atravessar de um lugar para o outro. E Vanessa, já quero te fazer uma pergunta, tem uma imagem impressionante aí atrás chamando a atenção. É um carro no meio dessa tonelada de terra, o que é isso? Olá, boa tarde, Elisa Branches, boa tarde a todos. Isso mesmo, só nesse trecho que nós estamos aqui da principal avenida de Ilhabela, são 3 carros soterrados. Só para a gente entender melhor a situação aqui, que é bem complicada em Ilhabela, essa é a avenida principal da ilha. Então, chegando em Ilhabela, nós estamos exatamente em direção à Costa Sul. Então, chegou pela balsa 5 minutos, virando à direita, é exatamente o ponto onde nós estamos, é bem próximo da região central, mas essa avenida aqui, só para vocês entenderem a grandiosidade do problema, é o principal acesso para os moradores que moram aqui na Costa Sul de São Sebastião. Essa interdição já está aqui desde sábado. Tudo fechado. Para vocês verem a quantidade de barro, de árvores que tem aqui, vocês podem entender a quantidade de terra que desceu do morro. Inclusive, nesse deslizamento, uma casa desmoronou. Nós temos as imagens desse deslizamento. Por sorte, ninguém estava nessa residência, ninguém ficou ferido, mas as imagens são realmente impressionantes quando a casa cai. Quando essa terra desce, 3 carros que estavam estacionados aqui nessa avenida principal, que na verdade é uma estrada, eles foram cobertos por lama. Também, por sorte, ninguém estava nesses carros. Bom, situação complicada, como não tem acesso, enfim, ninguém consegue passar para a Costa Sul de São Sebastião, a prefeitura disponibilizou lanchas para fazer esse trânsito dos moradores, né? Então, as pessoas pegam a lancha do outro lado da interdição e conseguem acessar a parte mais central aqui de Ilhabela. Situação complicada aqui em Ilhabela, e os moradores de São Sebastião e Caraguá também enfrentam o mesmo problema. Por quê? Ocorreu uma interdição na rodovia Rio Santos, na altura do quilômetro 118, que é ali próximo à Praia das Cigarras. Por conta dessa interdição total da pista, os moradores, para fazer o trânsito entre Caraguá e São Sebastião, também estão utilizando botes, lanchas. Bom, veja na reportagem. O deslizamento de terra foi na altura do quilômetro 118 da rodovia Rio Santos, perto da Praia das Cigarras, e interditou totalmente a rodovia. Em meia hora, saíram 3 caminhões carregados com terra e galhos. A interdição nesse ponto da rodovia Rio Santos, em São Sebastião, começou no sábado, depois que técnicos do Instituto Geológico e da Defesa Civil do Estado de São Paulo avaliaram o risco de novos deslizamentos. Além de muita terra, desceram pedras e árvores. E há também a preocupação com relação à rede elétrica, que passa bem no alto do morro e já está comprometida. Com o trânsito entre São Sebastião e Caraguatatuba fechado, um funcionário do DR orientava os motoristas. Muitos retornaram. Essa família estava com reserva em uma pousada de Ilhabela. O casal ia comemorar a lua de mel e nem imaginava que a estrada estava fechada. Estava vendo lá que tinha acontecido alguns desastres, deslizamento, algumas coisas lá. Mas até então estava normal, assim, para ir voltar, estava tranquilo. Chega aqui e aconteceu isso daí. Tempo abriu, aí viemos e nada. Tá desânimo, né? Agora eu vou ver ali com ele o que ele vai fazer. E mais gente foi pega de surpresa. Alberto ia pescar com um grupo de 10 pessoas. Ele estava preocupado com a Tamoios, mas a Tamoios está liberada. Só que agora, voltar para casa, eu acho. De carro era possível chegar só até a Praia das Cigarras. Em alguns casos, como rota alternativa, teve a opção de fazer a viagem entre São Sebastião e Caraguatatuba pelo mar. A prefeitura colocou botes para situações mais emergenciais e estava montando até um pier flutuante para facilitar o embarque e desembarque dos passageiros. Esse motorista ficou preso logo no início da interdição no sábado e só conseguiu voltar para casa no domingo à tarde. Somos de Caraguá, aí viemos para São Sebastião fazer a trabalho, mas não conseguimos passar desde ontem, porque a gente trabalha com ônibus também e o ônibus tinha como manobrar. Dormiram no ônibus? No ônibus, porque não tinha como manobrar, né? A gente ficou parado bem aqui no começo, faltando 2 carros para atravessar, nós paramos ali e não conseguimos voltar.
Bom, em São Sebastião, por conta desse transtorno que vocês acabaram de ver na reportagem, as aulas nas escolas públicas estão suspensas. Aqui em Ilhabela, onde estou agora e converso ao vivo com vocês, aulas suspensas para as crianças que moram na Costa Sul. O que a gente acompanha aqui nesse trecho agora é muito serviço, tanto para a limpeza da pista, como também o pessoal aqui da parte da rede elétrica está trabalhando porque postes caíram. Então, esse local onde nós estamos está sem energia elétrica e está sendo feita a substituição, então, dos postes que caíram. Eu estou com o secretário de Obras de Ilhabela que vai explicar melhor essa situação. Situação complicada, inclusive o senhor estava me explicando agora que, na verdade, 2 casas caíram, é isso, secretário? Exatamente, Vanessa. 2 casas que caíram. Uma foi na sexta-feira, que houve as imagens e tal, e graças a esse incidente houve o isolamento da área e tudo mais, a interdição. No entanto, com o grande deslizamento do sábado, aí infelizmente outra casa também foi soterrada, que totalmente destruída, com os outros 3 carros, como você bem mencionou, e graças a Deus sem vítimas, sem maiores ocorrências nesse sentido. Aqui nesse morro existem outras residências. Qual que é a situação, né? Outras casas também foram interditadas, né? Qual que é a situação no momento que pessoas tiveram que sair de suas casas? Nesse momento nós estamos ao todo com 7 residências interditadas. 2 aqui ao nível da avenida e 5 outras no top do talude do morro, que encontra-se ainda muito instável. Realmente, eu estou agora recebendo a visita dos técnicos, estivemos ontem com o pessoal do IG, do Instituto Geológico, com a Defesa Civil do Estado. Hoje estamos recebendo a diretoria do DR, da Regional de Taubaté, justamente pela seriedade e a gravidade do ocorrido. Mas o que temos hoje é um estado totalmente de instabilidade do solo, com placas rochosas prontas para serem deslocadas. Enfim, realmente ainda temos muito risco aqui. Isso dificulta, inclusive, o trabalho de limpeza aqui no local. Exatamente. A gente pede até que a população entenda, tenha um pouquinho de paciência. Nós estamos trabalhando sim, mas com segurança, com seriedade, porque todo e qualquer trabalho coloca em risco e muito as pessoas que estiverem aqui atuando. A área está realmente com muita infiltração de água. Nós estamos agora com uma vistoria numa dessas residências abaixo aqui da estrada, onde os muros estão percolando com águas através do subsolo, ou seja, a área está extremamente frágil e com grande pressão sobre esse muro dessa residência. Então, qualquer movimentação que façamos, poderemos provocar um deslizamento ainda maior. Só para a gente entender, quais são as etapas agora? Num primeiro momento, é a limpeza ou a limpeza é só depois que realmente estiver bem mais seco, bem estável? Perfeito. Nós estamos agora com a contratação de uma equipe de geotécnicos, que são especialistas na área, que vão nos fazer o monitoramento dela, pontualmente com equipamentos e tal, que vão nos dar de tempo em tempo o monitoramento. E a partir desse ok deles, nós estaremos iniciando a limpeza com a vegetação primeiro, mas sempre com o monitoramento, porque existe essa questão de risco. Por isso a importância da contratação dessa empresa, desse pessoal geotécnico, de geotecnia, que define a estabilidade da área e que nos permitirá trabalhar com segurança. A gente está vendo que o tempo está bem aberto aqui hoje, está sol, né? Isso ajuda nos trabalhos, mas às vezes as pessoas confundem, está sol, então já pode limpar. Não é bem assim. Não, na verdade, graças a Deus que está com sol, que vai ajudar a secar e o que a gente precisa, porque qualquer ocorrência de chuva nesse período, voltaremos à estaca zero, né? Então hoje, a estabilidade do tempo, se permanecendo assim, a gente espera o quanto antes, assim que os geotécnicos nos derem esse posicionamento, podermos intervir, mas com a ajuda de Deus, para que não chova mais. Para a gente fechar, né, que a alternativa para os moradores são as lanchas, né, que estão fazendo esse trânsito para a região central. Isso continua, é isso? Sim, isso foi definido agora em reunião com o secretário, com outra pasta está cuidando. A prefeitura disponibilizou a travessia marítima, que é o único meio de transporte realmente. Então nós estamos fazendo isso, a ligação do lado sul da ilha com o centro, através dos pias. Então esse trabalho continuará, vão ser amplamente divulgados os horários de funcionamento dessas lanchas, mas continuará assim. Inclusive na questão abastecimento, está sendo feito um plano de trabalho para abastecimento de mercados, enfim, de toda a estrutura que tem no lado sul da Ilhabela. Certo, secretário, muito obrigada pelas informações. Eu vou aproveitar também para atualizar a questão dos moradores lá de São Sebastião. Agora pela manhã teve uma rápida liberação da pista para o trânsito, né? Ali na Rio Santos, na altura do quilômetro 118. Foi por volta de meia hora. Agora, um pouquinho antes do meio-dia, também teve uma nova liberação, mas só de meia pista. Eles trabalhavam meia hora, as pessoas passavam para um lado, depois passavam para o outro, mas ela já está interditada novamente. Tem
tem uma previsão de liberar por volta de 6 horas da tarde também dessa forma, viu? Nesse sistema pare e siga naquela região, só para tentar melhorar um pouco a questão do trânsito no local, mas a gente reforça, essa é uma informação da Defesa Civil, que em São Sebastião a situação também é crítica na Rio Santos, como aqui o morro ainda está muito encharcado e há o risco de novos deslizamentos. Já já a gente volta com outras informações aqui do Litoral Norte. É com vocês aí no estúdio. Obrigada, viu, Vanessa? A qualquer momento que você quiser chamar a gente, pode chamar. Pelo que eu entendi, é como se essa terra toda que está ali embaixo agora estivesse servindo de uma contenção para que não venha mais abaixo mais terra. Por isso que eles não tiraram, não fizeram a limpeza. Mas é impressionante. Uma casa desabar já foi impressionante. O vídeo rodou aí todos os jornais da Rede Vanguarda mostrando porque é impressionante. Aí conseguiu levar junto 3 carros ali embaixo e também interditar uma estrada. Então é um estrago enorme para Ilhabela. É que, pessoal, é uma pista que leva para a área sul de Ilhabela. O pessoal não consegue passar, porque está interditado. A gente viu no ponto da interdição, então tem que pegar o barco e ir para lá. E aquelas pequenas ilhotas, praias que tem ali, são todas de pedra. Então fica difícil realmente parar, mas a coisa está funcionando. Daqui a pouquinho a Vanessa então volta para falar com a gente outros detalhes. Vem com uma notícia bem legal. Quem está em busca de trabalho pode ficar atento às oportunidades de Taubaté. A semana começa com 46 vagas abertas. Por isso que a gente fala ao vivo com o repórter Bruno Pellegrini, que está no balcão de empregos. Fala, Bruno. Boa tarde para você. Boa tarde, André. Boa tarde para todo mundo. A gente fala em oportunidade de emprego, é sempre uma boa notícia, né? A gente está aqui no piso superior da rodoviária velha, em frente ao posto de atendimento ao trabalhador. Você falou aí, né? Tem 46 vagas de emprego, 22 delas oferecidas aqui pelo PAT. São vagas como, por exemplo, para vendedor, para chefe de cozinha, tem para atendente de lanchonete, auxiliar de departamento pessoal, entre outras. Para vir até o posto de atendimento ao trabalhador é preciso trazer RG, CPF, carteira de trabalho, número do PIS, tá? Ao lado do posto de atendimento ao trabalhador fica o balcão de empregos, o que facilita para quem está procurando vagas, oportunidades. Vou conversar agora com a Maria Tereza, aqui são 24 vagas no total. Para quais áreas? Boa tarde. Boa tarde. Nós temos várias áreas, né? Desde manicure, professor de educação infantil, professor de japonês, eletricista de auto, eletricista de manutenção, repositor, cuidador de idosos e auxiliar de limpeza. E aí algumas dessas vagas são mais difíceis de serem preenchidas? Sim, algumas sim. No caso da parte de elétrica, nós estamos com algumas dificuldades por conta dos cursos de qualificação que a empresa exige. Quem prestou atenção aí, de repente uma dessas vagas se encaixa no perfil, como é que tem que fazer? Olha, o candidato tem que comparecer aqui no piso superior da rodoviária velha, munido de carteira de trabalho, RG, CPF e comprovante de residência. Importante ter experiência, e daí vou te fazer emendar outra pergunta, que é, em relação ao ano passado, o número de vagas, como é que tá? Caiu um pouquinho, foi um número assim, bem em torno de 20%, 30% em relação ao ano passado. Tem exigido muita experiência? Experiência e qualificação. Importante é frisar isso, a questão da qualificação. Em relação ao que você falou, os cursos de eletricista, NR10 e NR35. Tá certo, agradeço, obrigado pela sua participação. Olha, atendimento aqui no balcão de empregos das 8 às 3 da tarde e no posto de atendimento ao trabalhador das 8 da manhã às 5 da tarde. Na região de Atibaia e Bragança, um capitão e uma tenente do Exército foram presos em flagrante neste fim de semana na rodovia Dom Pedro, no trecho de Atibaia. Eles estavam com 1.400 munições de fuzil. A suspeita é que a munição tenha sido desviada das Forças Armadas. Os militares estavam voltando do Rio de Janeiro com destino a Campinas, onde eles servem, quando foram abordados pela polícia rodoviária. A tenente transportava ainda quase R$4 mil em dinheiro. O Exército abriu um inquérito para investigar a origem desse material. O caso foi registrado na delegacia de Atibaia, para onde eles foram levados, e o casal depois foi encaminhado para Campinas e no domingo foi levado para Osasco, onde vai ficar à disposição da Justiça Militar. Agora 12h25. Na região de Atibaia e Bragança, um capitão e uma tenente do Exército foram presos em flagrante neste fim de semana na rodovia Dom Pedro, no trecho de Atibaia. Eles estavam com 1.400 munições de fuzil. A suspeita é que a munição tenha sido desviada das Forças Armadas. Os militares estavam voltando do Rio de Janeiro com destino a Campinas, onde eles servem, quando foram abordados pela polícia rodoviária. A tenente transportava ainda
quase R$4 mil em dinheiro. O Exército abriu um inquérito para investigar a origem desse material. O caso foi registrado na delegacia de Atibaia, para onde eles foram levados, e o casal depois foi encaminhado para Campinas e no domingo foi levado para Osasco, onde vai ficar à disposição da Justiça Militar. Agora, 12h25. Você tem problema com a rede de esgoto na sua casa, como aquele retorno, o mau cheiro, que é muito chato, né, ter isso dentro de casa. Em Jacareí, técnicos do Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto começaram a fazer uma vistoria na rede de esgoto da cidade. Com o objetivo disso, com a ajuda de uma fumaça, eles vão descobrir irregularidades, inclusive ligações clandestinas. Tá vendo essa fumaça? Então, ela não deveria estar saindo nesse ponto do quintal dessa casa. E você vai se perguntar, tá, mas que fumaça é essa? Essa fumaça está vindo por causa desse equipamento que os técnicos do SAAI colocaram na rede de esgoto. E calma, morador, a fumaça não é prejudicial à saúde. Com ela, a gente vai conseguir identificar onde tem ligações clandestinas, né, ou irregulares de água pluvial na rede de esgoto. As visitas foram definidas num levantamento do SAAI, baseado em pedidos dos próprios moradores para verificação de esgoto. Só nos primeiros 4 meses desse ano, foram feitas 245 manutenções em Jacareí, um número 17% maior do que no ano passado, quando foram feitas 208. Para ajudar ainda mais nessas manutenções, o SAAI deu início a esse teste, que acontece pela primeira vez na cidade. As reclamações vêm aumentando, né? E a gente não tem como localizar, já que as casas são fechadas, nossas redes são todas enterradas, né? Então, para a gente poder localizar onde tem esses problemas, a fumaça ajuda muito, porque a gente não vai precisar abrir buraco na rua, não vai precisar entrar na casa das pessoas para conseguir identificar a fumaça saindo em lugares irregulares. Inicialmente, essa empresa contratada pelo SAAI vai verificar cerca de 6 quilômetros da rede coletora de esgoto em 5 bairros aqui da região central de Jacareí. Dependendo de onde a fumaça sair, um laudo de vistoria e uma notificação deverá ser entregue aos moradores, definindo se a obra precisa ser feita por parte do morador ou pelo próprio SAAI. Na casa do seu Hamilton, a fumaça saiu da calçada em frente à garagem da casa dele. Ele se mudou, mas nunca verificou as ligações da casa. Mas no caso dele, o problema deve ser resolvido pelo próprio SAAI. Jacareí realmente tem cheiro mesmo, né? A rede de esgoto aqui cheira muito forte. Essa rede de esgoto tá tudo certinho e é bom pra gente, né? Dependendo dos resultados, essa verificação irá ser expandida para outras regiões da cidade. O morador que for notificado e não resolver o problema pode pagar uma multa que vai de pouco mais de R$500 a R$1.100. Vamos ver de onde vem a participação hoje aqui no jornal? Cadê? Tá aqui, ó, São José dos Campos e a Stephanie Cunha, Vila São Geraldo. E olha que legal, ela tem apenas 14 anos e tá fazendo uma reclamação com muita propriedade, viu? Que é um lugar que eles gostam de frequentar no bairro, tá aqui uma praça, ou o que parece ser uma praça, um parquinho. Mas vejam aí a situação dos brinquedos e também do piso aqui, todo se desfazendo, Abranches. Pois é, tá vendo? Aqui o pessoal pisa com um pouco mais de conforto, não tá dando para pisar com conforto, não. Ideia boa, mas... O Pedro Melo está no bairro para acompanhar como é que tá a situação aí. Eu vou falar com ele agora. Pedro, boa tarde. Olá, muito boa tarde. Triste notícia, né, para dar. Inclusive, a gente viu aqui, vocês comentaram do piso, que a gente vê, inclusive, na foto que a moradora enviou pra gente. Olha aqui, ó, isso aqui é uma espécie de piso de borracha. Tem muito em academias, assim, para diminuir o impacto aqui. Agora, acontece que diminuiu o impacto, mas acontece que desse jeito aqui ele está causando impacto, né? A Stephanie está aqui, ó. Stephanie, dona Verância também. Stephanie, faz tempo que o parquinho está assim? Desde quando colocou o parquinho para cá, tá nessa situação. Então foi colocado, passou um tempo, precisou de manutenção, nunca fizeram. Não, e esse parquinho ele já veio usado para cá, eles pintaram e nunca mais vieram reformar. Tá bem precária a situação aqui. Para vocês é perigoso brincar, as mães que vêm aqui para acompanhar não querem deixar, né? Não, é super perigoso. A criança vem aqui, ela não anda, tropeça. O brinquedo é tudo enferrujado, a situação tá horrível aqui. A gente quer melhoria. A gente tá vendo aqui, realmente, os brinquedos, eles todos estão funcionando, isso a gente viu. Acontece que tá faltando uma mão de tinta mesmo. Tem ferrugem que é perigoso. Se machucar, daí depois dá problema para a mãe, dá problema para o pai. E o mato aqui tá muito grande. Eu achei um escorpião dentro da minha casa. Imagina encontrar um escorpião aqui. Vamos andar um pouco mais, Henrique? Vamos mostrar para o pessoal. A questão do mato alto também é uma preocupação grande, sem contar um puxão de orelha nos moradores e os vizinhos aqui, que tem muita gente jogando lixo aqui perto, e isso acaba atrapalhando ainda mais. Você estava falando que desde quando as crianças vêm brincar aqui, a preocupação de vocês também é porque eles não olham o parquinho de um modo geral, porque
tem o espaço para as crianças, mas vocês não têm onde sentar. Não, não tem um banco para sentar. Parece escorpião, parece cobra, parece aranha. E é complicado, porque vocês já ligaram para a prefeitura e eles falam que vão vir e nunca vêm. Não, nunca vem. Tem até um ofício, falaram que ia fazer academia ao ar livre e até hoje nada. Academia ao ar livre seria o quê? Aqui do lado? Eles falaram onde seria? Seria aqui do lado do parquinho. Mas nem banco não tem, sabe? Para os pais sentar. É uma preocupação grande, né? A senhora estava comentando. Eles já quadra também para as crianças também, sabe? Até agora nada. Academia também tem ofício também, não vieram fazer. A gente vê a criançada brincando aqui no balanço, aquela mãe estava falando, eu fico com ela sempre junto, porque a corrente a gente vê que se a mão fica ali, por conta do ferrugem, às vezes é até perigoso. Agora, a prefeitura deu uma resposta para a gente, Elisa Branches, dizendo o seguinte, está prevista para essa semana um serviço de poda no mato aqui no entorno, mas eles também disseram que vão fazer uma vistoria nos brinquedos e no piso. Então a gente já está adiantando, atenção prefeitos, secretários, está faltando uma vistoria mesmo e uma manutenção. Já está até adiantado boa parte do serviço de vocês aí. Além disso, eles disseram que tem sim uma academia ao ar livre, mas fica no Centro Poliesportivo Orlando Adão, que é aqui na Vila São Geraldo. Então, provavelmente por isso que não fizeram academia ao ar livre aqui. Mas a respeito dessa vistoria e quando que vai resolver o problema aqui, aí eles não deram nenhum prazo. A gente volta aí para vocês. Pedro, interessante que você observou ali, obrigada, Vi, pelas informações. Aquele piso é uma ideia boa, o piso de borracha. E a gente não vê muitas praças por aí. Não é raro comum isso ver. daí. Agora, se está estragado... Só que tem de ter a manutenção. Inclusive, para evitar, você comentou, né, Abranches, que insetos fiquem ali debaixo. As pessoas se levantam daqueles pisos e tem o escorpião lá, igual aquela senhora falou. A ideia é boa, mas está faltando manutenção. Assim que for feito, população, por favor, mande para a gente aqui o registro, aplicativo ou rede social. Adoção, olha... A maioria dos casais que eu conheço já falou em algum momento do relacionamento em adotar uma criança. Que bonito. Interessante. Uns dizem que tem muita vontade de adotar, outros já realizaram esse sonho. E tem ainda aqueles que, olha, estão na fila, esperando, ansiosos para aumentar a família. Em São José dos Campos teve um encontro no fim de semana para lembrar o Dia Nacional da Adoção. E o que não faltou foram histórias de amor e dedicação. Ter filhos já era um sonho antigo, desde que o Rafael e a Adriana eram namorados. Mas um problema de saúde deixou mais difícil a possibilidade de gerar um bebê. Tenho asma, fazia um tratamento de saúde e a médica disse que se eu engravidasse, eu não poderia tomar os remédios. E aí, imediatamente, a gente decidiu por adoção, que é uma coisa que a gente já queria, assim, não tinha uma ordem, primeiro isso, primeiro aquilo, né? Mas como teve essa questão da saúde, a gente nem tentou, a gente já foi para adoção. Foi aí que o casal entrou na fila para adotar uma criança. A Carol veio pequenininha, tinha 1 aninho só. Como é que é a mamãe e o papai? Legal, gentil, carinhoso, amorosos. E bravo, não? É, bravo um pouquinho. Depois da Carol veio o Diego. Uma família completa, como era o sonho desse paizão e dessa mãezona. É uma delícia mesmo ser pai e ser mãe. Tem as dificuldades, é muito difícil, né? É muita responsabilidade, mas o lado gostoso compensa todas as dificuldades. Adotar uma criança é uma decisão que vai muito além da simples vontade de ter um filho. Grupos de apoio à adoção de Jacareí e São José dos Campos se uniram para levar informações sobre o assunto e organizaram um piquenique neste domingo em São José. Toda criança merece uma família. Então, não importa a idade da criança, não importa a cor, né? Não importa a deficiência que ela tenha, toda criança merece estar na casa de uma família. Então, é o trabalho dos grupos de apoio à adoção, né? Junto à ANGAD, que é a Associação Nacional dos Grupos de Apoio à Adoção, em fazer esse trabalho de conseguir famílias para as crianças que se encontram abrigadas. O Paulo tem 3 filhos do primeiro casamento. Quando casou com a Tabata, queria aumentar a família. Só que ele já tinha feito vasectomia, então os dois optaram pela adoção. O Pedro chegou para alegrar ainda mais a vida do casal. Eu não fiz ele no modo convencional, mas eu fiz ele no coração. Ele tá com a gente, vai fazer 2 meses, ele tem 7 meses. E como é que tá sendo ser mãe, assim? É correria, mas é ótimo. Pais, mães, 2 mães. A Tereza e a Liliane estão casadas há 34 anos e têm uma filha juntas. A Brenda veio para dar uma vida nova para toda a família. A família toda ficou muito feliz. A Brenda foi amada desde o primeiro momento. E se ter uma mãe é bom, imagina 2, né? Todo mundo que está aqui adotou ou está esperando a chegada de uma criança.
É o caso, por exemplo, da Vilma e do Mitsu. Estão juntos há 28 anos e estão aguardando a chegada da Sayuri. É uma ansiedade, né? Bastante. Agora que nós estamos digamos, o terceiro da fila, agora o coração bate forte. É um tum-tum-tum constante. Sayuri significa amor. Então, é uma flor de amor. Sayuri. É a nossa flor de amor que está chegando. E como toda festa tem a foto oficial, esse encontro não foi diferente. Aliás, foi diferente sim. Serviu para mostrar que, como em toda família, existem diferenças. Mas o que não muda nunca é o sentimento que une todos aqui. A emoção é muito grande, né? Hoje eu penso assim, nossa, eu já tô, né, com 55 e um bebezinho, então eu tenho que dar conta desse bebezinho. Energia. Hoje eu peço para Deus, né, me dê muita saúde e disposição, porque amor é o que não falta. Isso aqui é muito lindo, né? Dar conta desse bebezinho. Sim. É uma oportunidade, adotar uma oportunidade redentora de dar muito amor para os bebezinhos. José do Barreiro é uma cidade com um pouco mais de 4 mil habitantes, toda charmosa. Agora ela ganhou um espaço dedicado à arte e com a assinatura de um artista conhecido há décadas e reconhecido por suas esculturas. Seja nas linhas de expressão do rosto dos moradores ou nas construções antigas, dá para ver que São José do Barreiro tem muita história para contar. A cidade, que já é conhecida por ser a porta de entrada do Parque Nacional da Serra da Bocaina, agora ganhou um novo espaço turístico, Instituto José Rezende, que foi inaugurado nesse fim de semana. O Rezende é um escultor que já mostrou suas obras em várias partes do mundo. São Paulo, Rio, Paris, Nova York. A arte dele é feita de materiais como pedras, cabos de aço, chapas. Esses materiais são estranhos por serem muito comuns. Ou seja, você vê uma ação que reúne coisas que você vê a todo momento numa casa de construção ou até com feno. Enfim, tem vários materiais que são do repertório comum. São mais ou menos 50 peças aqui no acervo do Instituto e a intenção é que essa mostra seja renovada a cada 4 meses. Com isso, o objetivo é de conseguir colocar em exibição a coleção completa do escultor, que é muito grande. Olha só o tamanho das esculturas. Essa aqui, ó, do meu lado direito, por exemplo, tem 6 metros de comprimento. Todo esse contraste entre natureza e obras foram pensados pelo próprio artista e pelo parceiro, Paulo. Eles levantaram o projeto juntos. José é um gênio absoluto, é o único artista brasileiro com essa escala. Então eu resolvi, junto com o Zé, a gente fazer esse instituto para ter essas obras todas montadas, todas elas, desde os pequenos trabalhos aos grandes trabalhos. Só trabalho bonito mesmo, coisa que eu nunca tinha visto em lugar nenhum. E eu achei que era um lugar que cabia para a obra do Zé. Eu ouvi comentários sobre essas esculturas muito mais inteligentes do que os comentários que eu ouço assim, de especialistas, de críticos. Eu trabalho com uma ideia de projeto que vai um pouco conduzido, vamos dizer assim, por uma associação de coisas, as coisas se constroem. E cada trabalho é um desafio desse acontecimento de fato ocorrer. Essa relação, que é surpreendente para mim mesmo, é que eu acho que tem que passar para o espectador. Para quem quiser conhecer essa exposição, o espaço fica no quilômetro 260 da rodovia dos Tropeiros e o melhor, a entrada é de graça. Estamos de volta, vamos voltar a falar com a Vanessa Vantini. Ela está em Ilhabela acompanhando toda a situação complicada que ficou depois do deslizamento de terra em Ilhabela. Vanessa. Olha, Branches, a gente está num outro local aqui. Aqui ainda é o bairro Piúva, onde tem aquela interdição por conta do deslizamento, só que nós viemos para a parte alta do morro. Essa casa que eu estou, inclusive, ela está interditada. Nós estamos aqui com a autorização da Defesa Civil e também da Prefeitura, até para vocês entenderem melhor a situação. Aquela imagem daquela casa, né, que a gente já mostrou algumas vezes aí nos telejornais, a casa ficava bem aqui atrás da onde eu estou. E a gente consegue mostrar para vocês que ela desceu toda essa parte do morro, ó, e os escombros, né, os restos da casa estão tudo lá
embaixo. Desceu tudo levando árvore, desceu muito barro daqui. A situação ainda é preocupante. Aqui nessa parte alta do morro que eu tô, pelo menos 5 casas já foram interditadas. Técnicos fazem avaliações a todo instante aqui da Defesa Civil, tem técnicos também do Instituto Geológico de São Paulo. Para a gente entender melhor a situação e a gravidade, né? Por exemplo, essas 2 caixas d'água que estão bem aqui atrás de onde eu estou, elas tiveram que ser esvaziadas por conta do peso realmente no morro, né? Como vocês podem ver, o deslizamento foi muito grande e essas casas aqui atrás é que estão interditadas pela Defesa Civil. Muitas dessas casas, né, não tem gente morando, né? São casas de veraneio, que facilita um pouco porque as pessoas não precisam deixar os imóveis, mas já estão avisadas, né, da questão da gravidade disso tudo aqui. Como vocês podem ver, o chão ainda está muito encharcado. Eu vou pedir para o Edgar fechar num ponto exato que a gente consegue mostrar que mesmo com tempo bom, tá sol aqui, mas o solo tá encharcado. Aqui ainda desce bastante água do morro e é por isso que há o risco de novos deslizamentos. Na interdição lá, inclusive, as pessoas não conseguem nem trabalhar muito na questão da limpeza pelo risco de descer mais terra aqui da parte alta do morro. Elisa, Abranches. A gente viu direitinho ali a lama, você viu? Sim. E um filetezinho de água, né? E o solo encharcado, esse é o perigo. É isso aí, obrigado, Vanessa. Obrigada, Vanessa. De esporte agora um pouquinho aqui no link. Finalmente rolou mais uma etapa do Mundial de Surf, lá na Indonésia. A terceira etapa do Mundial na Indonésia ficou dias parados, porque o mar não estava lá colaborando muito, não tinham ondas. Mas nesse fim de semana, as condições do mar melhoraram e os surfistas caíram na água. O campeonato recomeçou no terceiro round. Filipinho Toledo enfrentou um outro brasileiro, o Caio Ibelli. Foi um confronto entre atletas aqui do litoral de São Paulo. O Filipinho de Ubatuba e o Ibelli do Guarujá. O nosso surfista se entendeu melhor com as pequenas ondas e venceu até que com certa facilidade. Nas oitavas de final, Filipinho enfrentou o australiano Ryan Callinan. O surfista de Ubatuba mostrou por que é considerado um dos melhores do circuito mundial. Conseguiu mostrar o seu repertório variado de manobras, venceu a bateria e garantiu vaga nas quartas de final. Já Gabriel Medina não teve a mesma sorte. O bicampeão mundial enfrentou o italiano Leonardo Fioravanti, que conseguiu pegar as melhores ondas da bateria e eliminou o surfista de Maresias. Ah, que pena. Nas quartas de final, o Filipinho vai enfrentar o americano 11 vezes campeão do Mundial, Kelly Slater. Filipinho é o 4º colocado no ranking. Como os líderes já foram eliminados, se ele vencer essa etapa, pode assumir a liderança do circuito mundial. E nós estamos torcendo. E essa notícia, Elisa, do avanço do Filipinho para as quartas de final da Indonésia é um destaque do nosso Globo Esporte da Vanguarda. E tem um outro destaque também, que é uma notícia bem legal, do retorno do Lippe para o vôlei Taubaté. Depois de perder o Conte, o vôlei Taubaté acertou o retorno do ponteiro Lippe. Quer acessar todos os destaques, saber detalhes desse retorno? Acesse lá, globoesporte.com/vanguarda.